Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu comecei no último shiur a falar sobre vinho kasher. Eu expliquei a importância, antes de entrar nos detalhes, que vou resumir em algumas palavras, mas teoricamente vinho é feito de uva, não tendo mais nenhum ingrediente que seja de, de origem animal, etc., seria kasher. Mas o vinho, número um, ele era usado para serviços idólatras. E número dois, o vinho também é uma coisa que aproxima a gente dos outros povos, eventualmente. Então, assim como a gente estudou que a gente tem a proibição de comer certos alimentos preparados por um não-judeu, mesmo que seja tudo kasher, então assim também o vinho, ele traz proximidade. Vamos sair tomar um vinho. E aí você sai tomar um vinho, fala o que não deve, ouve o que não deve, e acaba se aproximando de uma maneira que acaba trazendo a proximidade e a assimilação. Então, por esses dois motivos, os sábios eles proibiram não somente aquilo que é proibido da Torá, um vinho que foi literalmente usado para a idolatria, mas um vinho qualquer que ele não foi preparado unicamente por judeus, e esses judeus têm que ser Shomrei Shabbat, Kasher, pessoas que são realmente cuidadosas com todas as leis da Torá, se desde o preparo até o engarrafamento entrou em contato, quem trabalhou, quem mexeu, ou até talvez observou, dependendo, tem detalhes em relação a isso, foi o não-judeu, aquele vinho se torna impróprio. E aquilo se chama, entra na categoria chamada Stam Yeinam. Stam quer dizer um vinho qualquer. Um vinho qualquer que ele não foi preparado unicamente por judeus, então ele é chamado Stam Yeinam, e ele entra nessa categoria, nessa proibição. Eu falei, além disso, no último shur, a questão não só técnica, mas a questão espiritual, como esse vinho, apesar de você dizer, não, mas é uma lei dos sábios, o impacto que isso tem na nossa alma, de tomar vinho que não seja kasher, ele é muito grande. Então ele entope essa linguagem, nossos sábios, ele entope a nossa mente e o nosso coração para a gente se conectar e ter a sensibilidade para as coisas espirituais, para se conectar com Hashem. Então é muito importante a pessoa se policiar para tomar vinho, unicamente vinho kasher. Então vamos ver alguns detalhes em relação a isso. Quando a gente fala de algo proveniente de idolatria, ele é proibido não somente de ingerir, é proibido de você ter qualquer tipo de proveito. Na véspera de Pesach, o que a gente faz com o Hametz? Então, você queima, vende antes do Pesach. Mas se você encontra Hametz durante o Pesach, você tem que queimar. Ah, não, deixa eu dar para o porteiro. Não, você não pode dar para ninguém, porque você não pode ter nenhum tipo de aproveitamento. No não kasher, de maneira geral, se você ganhou algo não kasher de outra pessoa, então tudo bem, você dá para um não judeu, não tem problema. Eu dei o exemplo que quando faço o exame de sangue, eventualmente, você faço em casa, e aí eles vêm com aquele lanchinho de presunto, que não é Wurst, então eu dou para a empregada, não tem problema nenhum. Então, quando é algo que está ligado com a idolatria, que hoje é raro da gente ter, mas é também proibido de qualquer tipo de proveito. Inclusive está escrito, eu posso tomar qualquer tipo de remédio que for para salvar uma vida, mas não um remédio que ele é proveniente de idolatria. Já é raro de acontecer uma coisa dessas, mas vamos supor que ele foi usado para idolatria na Índia, etc., aquela erva, então você não pode ter proveito daquilo. Então, um vinho que ele foi usado para idolatria tem a mesma regra. Mas isso se chama Yain Nesser. O vinho que nós temos hoje, provavelmente a maioria deles não foi usado para nada. Você espera que ele foi feito numa fábrica e não foi usado para nada. Ninguém usou ele para um serviço idólatra, como um sacrifício. Então ele entra na categoria chamada Stam Yeinan, que é um vinho qualquer, aquele que os sábios proibiram. Por quê? Está ligado com a origem da proibição da idolatria, e os sábios também proibiram por aquela questão da gente não se assimilar com os outros povos. Então a pergunta é: um vinho qualquer que eu ganho de presente, alguém me deu um vinho não kasher, no trabalho, final de ano, aniversário, ele foi lá e me deu um bom vinho. O cara chegou de viagem e me trouxe um vinho. Só que eu olho lá, não tem oyu, não tem ok, não tem rabi, nada, não é kasher. O que eu faço? Então a pergunta é:
Se eu considerar ele como algo proveniente da idolatria, tenho que jogar ele fora. Se eu considerar apenas como uma proibição dos sábios, apenas não quer dizer que é irrelevante, mas apenas significa que talvez eu possa dar de presente para alguém, não preciso jogar fora. Então os sábios eles discutem em relação a isso. Então, de novo, se for um vinho que veio da idolatria, joga fora. É um vinho qualquer, que é mais comum de acontecer, então tem uma dúvida, uma discussão entre os sábios, se eu posso ter proveito ou não posso ter proveito. Será que eu posso dar de presente para alguém ou nem isso eu posso? E Allah diz aqui, Vetov leachmir. É melhor a gente ser mais rigoroso. Ou seja, você ganhou um vinho que seja muito caro, você não tem como ter proveito nenhum dele e você literalmente despeja ele. Você, você despeja ele na pia, no vaso, onde for, e não usa ele, não dá de presente, obviamente não vai tomar. Fala. Mas proveito, dar de presente é proveito? Claro. Não é vender? Claro, não. Apesar que você está dando de presente, não você está dando proveito, você está dando. Se eu estou dando para alguém, não tem proveito nenhum. Dar um presente é um proveito que eu tenho. Já querendo. A pessoa te deve um favor. Você tá, ou você está pagando um favor, ou você está esperando que ele te dê um favor. Esse é o presente. O presente é isso. Então, apesar de não. Você gasta dinheiro para dar presente para alguém. Por quê? Porque você está esperando, está escrito lá, a Guimara fala: se não fosse o prazer que eu tenho de dar o presente, ninguém daria presente. Eu tenho um prazer em dar. Não Mas então vamos supor, mesmo que seja de aniversário, a pessoa não fez nada por merecer e eu não estou esperando nada em troca. Um presente de aniversário. Mas eu estou tendo prazer. O proveito que eu tenho ao dar para uma outra pessoa, esse proveito, mesmo que ele não seja talvez calculável monetariamente, é um proveito. Eu não posso ter sequer esse tipo de proveito. Certo? Você joga fora. Então, essa é a regra do vinho não kasher. Então, você precisa comprar um vinho com uma boa ashgaha, com uma boa supervisão rabínica. Então, você não precisa se preocupar com os detalhes do preparo, etc. Mas, agora entra segunda questão para a gente levar em consideração, que ela também é bastante frequente. A questão do vinho não kasher, a única coisa que pode acontecer, eu não vou comprar. Tá bom, eu posso ganhar de presente, e eu falei qual é a regra. Agora, tem vinhos que são kasher, e eles se dividem em duas categorias. Vinho chamado mevushal e vinho não mevushal. O que significa mevushal? A tradução da palavra mevushal significa cozido, fervido. Na tradução mais técnica, a gente pode chamar isso de pasteurizado. Mas eu vou entrar no detalhe e explicar que não necessariamente pasteurizado pasteurizado não é suficiente. Suficiente para quê? Então, o que acontece? Eu falei que desde a hora que você começa a tirar as uvas dos seus cachos até o engarrafamento, o goi não pode ter contato com aquele vinho. Mas e daí, depois que eu coloquei na garrafa, se ele abrir a garrafa e ele servir, por exemplo, ele mexeu naquele vinho. O que eu ganho estando na garrafa? Então, o que eu ganho estando na garrafa é uma garantia que ele está selado, e normalmente você vai ver que no vinho kasher tem duas coberturas, não só a rolha ou a tampa, em cima você tem ainda um lacre plástico, porque você tem que ter duas coberturas, dois lacres, um em cima do outro, para garantir que se ele mexer na garrafa, a garrafa está completamente selada, fechada, então não tem problema de manuseio dos funcionários não judeus, da hora que sai da vinícola engarrafado até chegar na tua mão, porque ele está selado, está duplamente selado, lacrado, então não tem problema nenhum. Essa é a maneira de você garantir que, apesar de um não judeu mexer, mas ele está garantido que ele não vai usar aquilo para alguma forma de idolatria, etc. Então ele está garantido. Que, aliás, essa é a mesma regra que a gente usa quando a gente compra carne kasher. Se eu compro uma carne kasher, como eu garanto que a carne que saiu do açougue, que saiu do abatedouro, que chegou no açougue, é a mesma que chegou para mim? Então, desde o início lá do processo, tem que ter uma guia acompanhando. Depois ele vai lá selar aquilo, colocar um lacre, de forma tal que se alguém abrir, está muito óbvio que alguém abriu. Inclusive, está normalmente escrito, se
o lacre vier violado, você devolve, que pela Allahá já é possível que alguém trocou. Ah, mas ninguém trocou. Se aquilo foi violado antes de chegar na tua mão, então é possível que foi trocado, então você não pode mais usar. Então tem que ter um lacre que não pode ser violado. Dúvida? Como está envuelto también, como falamos, cuando uno viaja en avión, está tan embrulhado por eso mismo. Eu falo, o problema do avião é que você hoje não pode mais levar faca, canivete, porque é difícil de abrir essas quentinhas. Essas quentinhas do avião tem mais um problema que ainda eles vão dentro do forno. E quando vai dentro do forno, então ele realmente tem que estar muito bem fechado, porque está indo dentro de um forno não kasher, e você está aquecendo uma coisa kasher. Então ele tem que estar duplamente fechado. Então é por isso que ele vem bem fechado, e essa regra realmente vem bem fechado. Então você tem que ter uma boa unha para a hora de abrir. Una llave. Chave. A chave. Ainda deixam aí com a chave. Então, o que acontece? Existe uma forma de eu não precisar me preocupar. De eu pegar aquele vinho, eu abrir aquele vinho e o goi vai poder servir. Que essa é a maioria, esse é o procedimento usado para a maioria dos vinhos comuns, vinho de mesa. Eles são feitos nesse formato. Qual é o formato? Então, o que acontece? No Beit HaMikdash, a gente também tinha um serviço chamado Nisur Hayayin, que era uma forma de você servir a Deus. Você pegava vinho e você jorrava ele em cima do altar. Então, essa prática idólatra que eles tinham, nós temos uma prática kasher, uma mitzvah de você fazer isso no altar. Assim era no Beit HaMikdash. Certo? Aqui está certo? ¿Ser idólatra? Não. Para Hashem. Uma maneira kasher de se fazer. E aí o que acontece? Existe um critério de qual tipo de vinho ele pode ser usado para esse serviço. Um vinho bom, você pode usar para Hashem. Um vinho que ele está estragado, ele deixa de ser vinho. O que significa um vinho estragado para esse critério? Não é literalmente estragado, mas um vinho que ele foi fervido, ele já perde essa categoria e ele não poderia ser usado no altar, porque ele foi fervido. Quando você ferve o vinho, ele já perde a qualidade original dele, então ele deixa de ser vinho para ser usado no altar. Então dizem nossos sábios, se eu pegar um vinho e eu colocar ele nessa situação, eu fervo aquele vinho, ele não pode mais ser usado, não poderia mais ser usado no altar, então ele deixa de ser vinho em questão de que se um não-judeu manuseou, ainda ele continua kasher. Por isso, esses vinhos, eles passam, a maioria dos vinhos comuns, chamados mevushal, que significa cozido ou pasteurizado, ele passa por esse processo, e aí eu tenho vinho aberto na minha geladeira. Se o funcionário manuseou, serviu, eu não preciso ficar preocupado, porque ele continua kasher, uma vez que ele foi pasteurizado, ele já está com esse critério, eu não preciso mais me preocupar com aquela questão. Então, por isso, se da hora que eles tomaram cuidado, desde a hora que eles começaram a tirar as uvas do cacho, espremer as uvas, etc., termina um processo, eles pasteurizam, aquele vinho ele está blindado. Quem mexer, não vai deixar ele mais não kasher. Uma vez ele pasteurizado, ele está kasher, não tem como mais reverter ele e você não precisa mais se preocupar com isso. Esses são os vinhos comuns, os vinhos mevushal. O que significa essa pasteurização? Então aqui também entra uma discussão entre os sábios. E ontem eu liguei para uma das pessoas que trabalham no Vinho Geffen, trabalhou no Vinho Geffen como masguiar, e eu perguntei para ele como que funciona isso. Por quê? Então existe uma discussão entre os sábios, qual é a temperatura que eu preciso fazer que o vinho alcance para que ele se torne blindado, para que ele se torne mevushal. Quanto maior a temperatura, mais eu perco da qualidade do vinho. Então a luta vai ser qual é a opinião que vai me deixar eu aquecer o mínimo possível que já funcione, que não perca a sua qualidade ou perca menos da qualidade. Então você tem opiniões que a pasteurização, que é entre 70 e 80 graus Celsius, já é suficiente. E tem outras opiniões que ele tem que chegar, que a linguagem é que ele mude bastante. O que é mudar bastante? Será que 70, 60, 70 graus já mudou bastante?
É um pouco subjetivo saber o que quer dizer mudar bastante. Então, os sábios discutem. Então, uma opinião fala que a pasteurização, que é uma forma que as fábricas já usam, independentemente de uma questão de bactérias, mas 60 a 70 graus para pasteurização, isso já é o leite, etc., é a temperatura que eles usam. Mas outras opiniões mais rigorosas na Halakha falam que tem que chegar, não é a 100 graus necessariamente, mas perto dos 100 graus, porque depende da altitude onde você está, você não consegue fazer com que a água ela chegue a 100 graus. Depende da tua altitude do mar. Então, às vezes, ela consegue chegar a 96, a 98, que é o ponto de ebulição, é o ponto de vaporização. Então, tem opiniões que são mais rigorosas. Então, esse Mashgiach, ele me falou que como o Geffen ele tem três autorizações rabínicas diferentes, como chama? Três supervisões rabínicas diferentes. Então, cada um tem a sua linha. Então, o que eles fazem? Eles vão para o mais rigoroso para garantir que todo mundo possa tomar, mesmo mais leniente, mais rigoroso, eles possam tomar. Então, eles chegam a esse ponto de 90 e tantos graus para poder garantir que esse vinho é mevushal, de acordo com todas as opiniões. Mas uma vez que ele é cachê, já é mevushal. Não, é isso que eu vou falar agora. Se eu quero tomar um bom vinho, que eu tenho vários, existem vários vinhos, que eu não quero passar por esse processo, não tem problema nenhum. Ele pode ser kasher, mas é o cuidado que eu vou ter que ter agora, que na hora que eu abrir, eu, judeu, vou ter que estar segurando essa garrafa na minha mão. Ou se eu for colocar na geladeira, eu tenho funcionários não judeus em casa, eu preciso selar, lacrar ela duplamente para que ninguém mexa. Então é um cuidado muito difícil. Mais ainda, se eu vou numa festa, normalmente quem serve vinho são os garçons. Então, se ele está servindo vinho, ele vai estar servindo vinho mevuchado. Se eu quero servir numa festa vinho não mevuchado, então o que se faz numa festa muito fina, onde a pessoa faz questão de servir vinhos de um padrão, uma qualidade melhor, então ele tem que contratar mashgichim, ou seja, judeus praticantes, cuidadosos com a Allahá, que eles vão servir o vinho. Então eles abrem o vinho e eles vão estar na festa servindo. E a garrafa não sai da mão deles. E assim, eles garantem que o vinho vai continuar sendo kasher. Então esse é o cuidado com o vinho no meu chá. Então é um cuidado delicado. Então, se você às vezes tem um convidado na sua casa, etc., talvez a pessoa não seja judia, então passa o vinho. Passou o vinho, aquele você não pode mais tomar daquele vinho. Então a regra é, fica na sua mão, serve você para todo mundo, tenha isso como regra, e tenta acabar a garrafa naquele dia. Também deixar esses vinhos para outro dia também já perde bastante a qualidade, mas acaba a garrafa e isso não precisa se preocupar mais. Fala. Mevushal, então não tem esse problema. Mevushal não tem esse problema. Se não mevushal, quem te serve, ele é um judeu mais ou menos, assim, não praticante. Sim, então a pergunta... Mas aí vai ter que tentar então, aí tem aquele shalom, né? Então essa é uma questão na Halakha importante, que é a seguinte, é muito difícil a gente medir o nível de praticância de qualquer pessoa. Quem sou eu para dizer esse é religioso, esse não é religioso? Eu sempre digo que a gente não pode ter esse tipo de categorização. Vou até dar um exemplo que eu estava ouvindo de um rabino do Rio de Janeiro, ele veio morar aqui em São Paulo, ele contou que ele entrou aqui numa sinagoga muito ortodoxa. E aí o rabino, a pessoa que estava lá subindo o elevador com ele perguntou, mas quantos judeus tem no Rio de Janeiro? Aí ele falou, não lembro o número que ele falou, tem 60 mil. Não, estou perguntando judeus. Assim, como assim judeus? Não, judeus que rezam 3 vezes por dia, que fazem Shabat. Ah, fazem Shabat? Bom, então o rabino falou, talvez nem eu seja. É tão difícil cumprir Shabat que se você não está todo dia, toda hora prestando atenção, com um descuido você descumpre o Shabat. O cara não tinha resposta. Porque você não pode fazer esse tipo de... Mas, nessa halakha especificamente alguém que vai cuidar do kasher, por exemplo, eu não posso ter um mashgiach, a pessoa que ele vai cuidar do kasher, se ele mesmo não cuida do kasher. Não faz sentido. Aí seria um mashgiach. Não faz sentido. Então, se ele não é uma pessoa cuidadosa com a lei, como que eu posso confiar nele? Não é uma questão pessoal, poxa, eu não confio em você. Eu posso até pessoalmente confiar em você, mas a lei exige que se você vai cuidar do kasher, você tem que ser uma pessoa que cuida do kasher. Assim como a gente fala, o moelo, que é um médico, mas ele não é moelo, não é pessoa ortodoxa, é um procedimento espiritual, não é uma cirurgia.
Então, o moed tem que ser uma pessoa que ele cuida da halakha, que ele vive uma vida de acordo com a halakha. Ele é 100% tzadik? Não, todos nós erramos. Mas é uma pessoa que ele busca seguir a vida dele de acordo com a halakha, com a lei judaica. Então, em relação ao vinho, tem essa exigência que a pessoa que vai manusear o vinho também seja uma pessoa assim chamada, digamos assim, ortodoxa. Quer dizer, uma pessoa que cuida do Shabat, uma pessoa que cuida do kasher, ele busca cumprir a halakha de todas as formas. Essa pessoa que idealmente tem que manusear o vinho. O que acontece? Que nem você falou, às vezes eu tenho uma pessoa convidada na minha casa no Shabbat, que ele ainda não cumpre o Shabbat 100%. Eu digo 100% por quê? Quando a pessoa fala, não, mas Rabino, eu não cumpro o Shabbat. Eu falo, você está mentindo. Você dorme de sexta para sábado? Durmo. Quantas horas? 8. Com o Shabbat são um pouco mais de 24. 8 você já está cumprindo. Você está dormindo, você não fez nada de errado. Garanto que você está em casa mais um tempo sem fazer nenhuma proibição. Você falta algumas horas ainda para você cumprir o Shabat. Você chega lá. Bezerra Hashem vai chegar lá. Mas, se a pessoa ainda não chegou lá, ele não tem esse compromisso ainda, Bezerra Hashem vai chegar lá. Então, o ideal é que realmente você mesmo, que cuida do Shabat, que manuseie aquele vinho. Se ele passou para outras mãos, ele ficou na mesa, então tem discussão em relação a isso. Por quê? Porque não estamos falando aqui de um vinho que foi usado para idolatria. E não estamos falando aqui de judeus que eles são perversos, como era a descrição antigamente. O que temos hoje é uma falta de oportunidade, conhecimento, que a grande maioria, uma boa parte do nosso povo não teve oportunidade de crescer num ambiente sabendo o que é o Shabat, sabendo o que é o Kasher. E mesmo que ele veio a saber depois é diferente da pessoa que ele cresceu com isso na pele dele. Então, tem discussão em relação a isso, mas então, qual que é a regra? A regra é você evita, mas se isso acontecer, digamos, não é a pior das coisas, por quê? Porque estamos falando de um vinho, não que ele foi usado para idolatria, estamos falando de um vinho que é chamado Stam Yeinam, estamos falando de judeus, não que são perversos, Deus nos livre, e sim pessoas que ainda não estão com o cumprimento máximo da Halakha, então deve-se evitar, mas para não ferir os sentimentos. então aí tem discussões, cada um deve seguir o seu rabino em relação a isso, tem opiniões lenientes aonde você pode se basear, e se ele foi manuseado por outra pessoa, não tem problema, você pode tomar daquele vinho, que nem se falou, para não envergonhar aquela pessoa. Não posso deixar por questão de envergonhar, se o Goi mexeu, então não vou envergonhar ele. Não, tem regras que superam, a maioria das regras superam essa questão de envergonhar. Nesse caso, tem opiniões mais lenientes para você se basear. Agora, uma boa pergunta. O muçulmano, ele não é idólatra. Tem mais um ponto. Eu não queria entrar nisso, mas já que você trouxe é o seguinte. Quando eu estava estudando essas halachot, então eles trazem bastante sobre os muçulmanos. Aqui no Brasil, não é muito a nossa realidade é ou um gentil qualquer, ou um gentil cristão. Sim. Mas em Israel é muito comum, se você vai ter um garçom vai ser o quê? Árabe, eventualmente, muçulmano. Então a pergunta é como que funciona. E tem diferença na halachá, quem é aquele goi? Se ele de fato é um goi praticante de idolatria, que aí é um nível de gravidade, ou ele é um goi qualquer. E também isso entra na halachá. E aí faz diferença, o que quer dizer idolatria? O muçulmano, a princípio, não é idólatra. Tem muitos detalhes em relação a isso, não me aprofundei porque não é o nosso caso. E o cristão também tem muitas questões. Será que ele é considerado idólatra ou não? Até que ponto ele acredita no JC? Ele acredita ele como intermediário? Ele acredita nele como Deus? Então tem discussão em relação a isso. Qual é a maneira que ele... Então tem duas questões. Número um, a que nível que ele acredita no indivíduo. E número dois, se esse nível é proibido ou não para o não-judeu. O que acontece? Para nós é proibido qualquer tipo de crença nele ou qualquer outra pessoa que tenha essa posição, que tenha essa função, digamos assim. É chamado shituf. Shituf é chamado sociedade. Aquele que fala, bom, eu acredito no Deus, o Criador, para nós dissermos uma coisa dessa, mas a pessoa diz, mas Deus tem ajudantes. Então, esses ajudantes para um não-judeu, a pergunta é se para um não-judeu é complexa na halakha, independente da questão do vinho. Então, o consenso geral é de que se um goi tocou, você
você considera que o goi tocou, como se fosse que ele é um idólatra. Você não entra muito nessa questão. Se aconteceu uma situação, você tinha muito vinho, estava numa fábrica, por exemplo, e aí entrou um não-judeu, ele acabou mexendo sem querer, e vai causar um prejuízo de milhares de toneladas e etc. Então deve-se consultar um rabino, porque tem todas essas discussões em cima de discussões, que eventualmente elas podem ser liberadas para um caso de grande perca monetária, e Alahá contempla essas situações, e é aí que entra a questão, é dos sábios, não é dos sábios, é uma discussão, não é uma discussão, para você poder analisar aquela situação e eventualmente dar um que se chama um psag alahá, uma decisão rabínica, permitindo que aquilo possa ser usado. Só para dar um exemplo, não é exatamente isso, mas a matzá, ela tem que ser feita por judeus. A matzá que vai ser usada no Seder tem que ser feita por judeus, porque ela tem que ser feita com a intenção de ser matzá. Uns 10 anos atrás, talvez mais, eu lembro que alguém levantou uma questão que uma das fábricas nos Estados Unidos, uma das russas que trabalhavam lá, não era judia. As matzot já são feitas 6 ou 8 meses antes de Pesach. E se essa mulher, de fato, não era judia, todas as matzot que foram feitas nos últimos 8 meses entram, não é contaminada a palavra, não estão próprias, estão kasher, para serem comidas, mas você não pode cumprir a mitzvah do Seder. Porque para a mitzvah do Seder tem que ser feita com a intenção e por um judeu. O que você faz agora? Então, eu lembro que foi um mega escândalo no final, acho que como se comprovaram que ela de fato era Yehudiá, porque você tem essa questão russos, muitas vezes é difícil de saber quem é, quem não é, etc. Então, se comprovou, ufa, que ela era Yehudiá. Se não era, converteram ela. Casa Shalom, eu não posso, assim, parece, é uma coisa muito grande, mas é esse tipo de pergunta que vem para um rabino que ele tem que decidir, ou ele pode falar, não, mas a quantidade que ela fez talvez está anulada, ou não se anula, etc. Aonde que ela participou, se foi na massa, se foi na... e assim por diante. Esse é um tipo de questão muito clássico, digamos assim, que aí sim você vai entrar na Halakha, e nessa hora você vai parar e pensar, peraí, quem é que proibiu, como que proibiu, qual é a origem da proibição, qual é a situação, e aí o rabino ele vai ter que colocar tudo isso em jogo, na balança, para ele poder fazer uma decisão clara. E tem matzot, não é peça também, né? Sim, tem matzot que são hametz, sim. Bom, na próxima eu continuo, tem mais detalhes em relação a isso. Vou falar no próximo Shur Bezrat Hashem sobre a questão que se levantou sobre os whiskies, que muitos deles, assim se levantou a questão, vou falar na próxima aula, se levantou a questão que eles eram preparados em barris, aonde anteriormente foram usados para vinho. E aquele barril que tinha um resíduo daquele aroma do vinho, dá um gosto especial nos whiskies. E essa questão se levantou alguns anos atrás, e causou uma comoção muito grande. Então eu vou falar a respeito do Hashem no próximo show. Vodka, eu acho que não tem... Não, aí é outra história. Aqui eu estou falando, mesmo quando o uísque ele é puro, e todos os ingredientes dele são kasher, garanto que eles são kasher, ainda assim, os tonéis, os barris, talvez foram usados para uva. Vodka, ela sendo 100% pura, não tem esse problema. Então, uma vodka sem aroma, assim como a cerveja não feita em casa, que cerveja, qual o nome? Artesanal. Cerveja não artesanal, sem aroma, em qualquer lugar do mundo, ela é kasher. Assim como a vodka, se ela não tiver nenhum aroma ou aromatizante, gosto, cheiro, etc., se ela for pura, então também ela é kasher. O whisky, até prova contrário, também estava nessa categoria, até que se levantou essa questão dos barris serem usados para o vinho. Vamos falar na próxima, se Deus quiser. Olha.